Olá, eu sou a professora Raquel Quiles, estou trabalhando a disciplina Estudo de Libras. Sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Faculdade de Educação. Nós estamos no módulo 4, Aspectos Linguísticos da Libras, e hoje nós vamos discutir um tema bastante importante, que é sobre a língua portuguesa como segunda língua. Lembrando que a língua portuguesa se constitui como segunda língua para os surdos, porque o surdo é um sujeito bilíngue e a sua primeira língua é a Libras, no caso do Brasil, a língua brasileira de sinais. Vamos lá, então? Para iniciarmos a nossa discussão, eu trago algumas reflexões relacionadas ao campo da escola. A criança surda, muitas vezes, ela chega na escola com um conhecimento linguístico restrito. Por que que isso acontece? A primeira questão importante de destacarmos é que isto não tem relação com a condição da pessoa pelo fato de ser surda. Isto tem relação com pelo menos 3 aspectos. Primeiro, grande parte dos surdos, das crianças surdas, são provenientes de famílias ouvintes. E nesse caso, as famílias muitas vezes não são fluentes em Libras e, portanto, a criança não vai ter um desenvolvimento linguístico adequado com a sua primeira língua, mediando as relações, as compreensões da realidade. Então, pode acontecer de uma criança chegar à escola sem fluência em língua de sinais. Também pode acontecer desta criança não ter tido ainda, até o momento em que ela chega na escola, convivência com outras crianças surdas e também com adultos surdos. E, portanto, ela não tem uma identificação ainda linguística, cultural, identitária com a comunidade surda e, portanto, o seu desenvolvimento linguístico pode estar restrito nesse sentido. Ainda um não acúmulo de vivências cotidianas, de experiências em sua língua materna, que é a Libras. Então, considerando esta realidade, nós nos perguntamos: como ensinar a língua portuguesa, que é a segunda língua, sem a base linguística de aquisição da primeira língua? Então, esta pergunta nos leva à compreensão de que a criança surda, seja na educação infantil ou nos primeiros anos do ensino fundamental, ela precisará ter uma base linguística consolidada. E esta base linguística, ela acontece a partir do contato de experiências, o contato vivenciado de uma primeira língua, que é a língua de sinais. Então, a escola precisa se organizar para que essas experiências sejam vivenciadas no espaço escolar. A partir disso é que nós vamos pensar o ensino de língua portuguesa. E aí eu trago uma reflexão aqui de Pereira, que nos coloca que o ensino de língua portuguesa escrita, né, lembrando que para os surdos eles vão aprender o português apenas na modalidade escrita, tem sido uma preocupação constante dos professores. Eles se perguntam, os professores, como ensinar português? Mas a pergunta mais importante que nós vamos discutir nesta aula é: como os surdos aprendem português? Claro que as metodologias de ensino são importantes, mas nós também precisamos compreender o percurso cognitivo que o surdo vivencia na aprendizagem do português como segunda língua. Pereira nos traz ainda alguns desafios que são colocados, estão sendo vivenciados nos contextos escolares, e que são desafios que precisam ser encarados para pensarmos o ensino de língua portuguesa como segunda língua. O primeiro é a concepção de língua como código, ou seja, muitas escolas ainda trabalham numa proposição mais tradicional, quando pensamos no ensino de língua, em que a língua é entendida como um código, que a criança precisa aprender a decodificar.
Isto está muito ligado ao processo de alfabetização, mas as discussões teóricas no campo da educação de surdos têm apontado a importância da compreensão da língua como enunciados, numa perspectiva discursiva, dialógica. Então, nós precisamos desconstruir essa ideia do código. Um outro desafio é a atribuição do problema, entre aspas, quando uma criança não está conseguindo compreender a estrutura, a organização e o funcionamento da língua portuguesa, à própria criança ou a sua condição de surdez, quando, na verdade, nós precisamos compreender como ela aprende e quais metodologias de ensino são mais adequadas. Temos ainda um desafio relacionado ao domínio da língua de sinais, que eu já mencionei da importância das metodologias de ensino, que nem sempre estão adequadas ao ensino de segunda língua, e o entendimento da condição bilíngue do aluno surdo. Então, isso é fundamental, esta compreensão de que o surdo se constitui bilíngue, tendo duas línguas, uma de modalidade espacial visual, que é a língua de sinais, e a língua portuguesa na modalidade escrita, que é uma língua oral auditiva, mas mesmo ele aprendendo na modalidade escrita, o sujeito surdo vai precisar compreender como ela se estrutura sendo oral auditiva. Então, alguns conhecimentos importantes sobre a aprendizagem de uma segunda língua precisam ser refletidos por nós. Primeira coisa, quando nós estamos falando de uma segunda língua, seja para uma criança surda ou uma criança ouvinte que vai aprender uma outra língua oral, nós estamos falando de um processo formal. Primeira língua é um processo de aquisição. Ele é a partir de vivências cotidianas, não é um processo formal. Segunda língua é um processo formal. Ocorre geralmente no campo escolar ou numa escola de línguas. Então, é um momento em que a criança precisa da base linguística de aquisição da primeira língua para conseguir alcançar a aquisição, a aprendizagem, na verdade, da segunda língua. Precisamos nos lembrar que a aprendizagem não ocorre de fora para dentro. Nós precisamos compreender o funcionamento da língua para aprendê-la. E também é uma experiência muito individual, muito particular. Então, nós temos aqui uma citação de Honora que nos diz: a aquisição de língua portuguesa na sua forma escrita se dará entendendo a língua como atividade discursiva e não meramente uma repetição de palavras e frases. Ainda nessa discussão da aprendizagem de uma segunda língua, eu trago aqui Fernandes, que nos coloca: na língua materna, o falante manifesta uma relação natural ao penetrar no mundo dos conceitos que a constituem. A aprendizagem é informal, como eu já mencionei. Na língua estrangeira, e aí esta autora entende que a língua portuguesa para o surdo é como uma língua estrangeira, salvo os casos de imersão cultural, a aquisição é sistemática. O ambiente é artificial. O aprendiz se vê num trabalho de elaboração constante, intencional, sobre a adequação daquilo que quer dizer, que vai sendo atenuado à medida em que sua identificação vai se consolidando e o sentimento de pertencer à cultura, à comunidade de acolhida se estabelece. Então, esta autora nos coloca que o contato inicial com uma segunda língua é sempre um estranhamento. É um processo até que a pessoa, o sujeito, vá se acostumando com aquela outra estrutura linguística, com a gramática, com as formas específicas, corretas de se colocar as palavras nas frases. Então, este é um processo que as crianças surdas viverão na aprendizagem da língua portuguesa também. E aí eu vou trabalhar com vocês 4 fatos e 4 mitos sobre a discussão do ensino de língua portuguesa e aprendizagem de língua portuguesa pelas crianças e pessoas surdas. O primeiro mito, que comumente pode ser ouvido por aí: o surdo não gosta da língua portuguesa.
O surdo só quer fazer sinais, ele não tem uma interação com a língua portuguesa, ele não tem uma motivação para aprender português. Este é um mito que nós precisamos desconstruir. Qual é o fato? O surdo depende da sua primeira língua para aprender português. Então, vamos nos aprofundar nesta discussão. A primeira pergunta que eu trago aqui para você refletir: será que o surdo não anseia, não quer, não gosta de dominar uma língua escrita? Então, quando nós falamos ele não gosta de português, será? Será que ele não tem o desejo de aprender português? E mais do que isso, na verdade, nós estamos falando de um direito linguístico, considerando a condição bilíngue. Então, Formaggio e Lacerda colocam que ler e escrever são condições básicas para acesso à informação e produção de novos conhecimentos. Leitura e escrita expandem as formas de relações sociais que se constituem e se organizam no e pelo discurso. É também uma ferramenta simbólica, permitindo o aprimoramento das características psicointelectuais, na medida em que permite uma série de ações sobre a própria escrita e sobre o pensamento do sujeito. Então, para os surdos, é muito importante a aprendizagem de uma língua escrita, como o português, no nosso caso, porque assim ele consegue colocar seus pensamentos, deixar produções escritas registradas, compreender melhor a realidade do país em que ele está inserido. Então, é um direito linguístico muito importante que nós precisamos defender. Porém, no caso do surdo, nós precisamos ter a compreensão de que é a Libras que vai possibilitar o acesso à língua portuguesa na modalidade escrita, porque a Libras é um suporte cognitivo para ele, para que ele consiga alcançar essa aprendizagem. Um outro aspecto importante é que, tanto para o surdo quanto para o ouvinte, aprender uma língua escrita é um desafio, é o desenvolvimento de uma habilidade refinada nesse processo formal, sistemático e intencional. Então, tudo depende de como nós vamos apresentar essa língua para o sujeito surdo. Se esta língua vai causar encantamento ou enfado, tem muito a ver com o contexto em que ela será apresentada. Então, nós trabalhamos com o fato de que quanto mais efetivo for o acesso da criança surda à língua de sinais, melhores chances ela tem de fazer uma apropriação mais consistente da escrita. A língua de sinais instrumentaliza o surdo a interpretar e a produzir palavras, frases, textos da língua escrita, assumindo papel semelhante ao que a oralidade desempenha quando se trata da apropriação da escrita pelo ouvinte. Então, da mesma forma que a criança ouvinte se baseia na língua oral para aprender a língua escrita, o surdo também se baseará na sua primeira língua, na língua de sinais, para conseguir aprender a língua escrita. Até porque ele não terá referência do som que o ouvinte tem para fazer as relações. Então, ele precisa da sua base linguística na primeira língua, que é a língua de sinais, para conseguir realizar esse processo de apropriação, de aproximação de uma segunda língua. Fernandes também nos coloca que a língua de sinais, que é uma língua visual espacial, será o ponto de partida para o processo de aprendizagem do português escrito, que é uma língua gráfico-visual, devendo ser conhecidas as implicações que esse fato traz para o letramento dos surdos. Caminhamos agora para o segundo mito. O surdo aprende o português da mesma forma que o ouvinte. Nós não estamos falando de inclusão, nós não temos que tratar todos iguais. Cuidado com esta fala. Nós já sabemos que a inclusão escolar, ela só acontece quando nós compreendemos os processos individuais de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, o surdo não aprende português da mesma forma que o ouvinte. O aprendizado da língua portuguesa pelo surdo é diferente. E como, então, ocorre esse aprendizado? Vamos pensar aqui, a partir de Peixoto, que os surdos conceituam
e comunicam-se em uma língua, mas irão se alfabetizar em outra. E esta outra língua, que é o português, é diferente sintática, morfológica e foneticamente daquela pela qual eles leem a realidade. Nós já vimos a estrutura linguística da Libras, sabemos que ela tem uma estrutura fonológica, morfológica, sintática, semântica. E esta estrutura espacial que se coloca, se expressa no mundo visual espacial, não é igual à da língua portuguesa. Então, os surdos vivenciam um processo cognitivo importante, porque eles estão pensando na língua de sinais, eles estão lendo a realidade em uma modalidade de língua, e quando eles vão aprender a segunda língua, que é o português, eles vão fazer esta aprendizagem a partir de uma outra estrutura linguística, a partir de uma outra perspectiva gramatical. Então, percebam o processo cognitivo que está envolvido, o quanto é uma habilidade a ser desenvolvida pelos estudantes surdos. E aí eu trago para vocês uma frase bastante conhecida de Paulo Freire, que nos diz que a leitura de mundo, a leitura do mundo, precede a leitura da palavra. Então, é muito importante que a criança surda, a partir da língua de sinais, já consiga compreender a realidade, os conceitos. Isto é fundamental para que ela alcance a leitura da palavra. Freire ainda coloca: linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Isso não só para os surdos. Qualquer pessoa que está numa situação de aprendizagem, ela se encantará muito mais com esse processo se essa situação de aprendizagem tiver relação com o seu contexto, com aquilo que ela vivencia no seu cotidiano. Então, aqui eu trago para vocês, a partir de Fernandes, como ocorre o processo de leitura com as pessoas surdas. São duas etapas bem importantes. Primeiro, os surdos vão processar as palavras mentalmente como um todo. Ele não vai visualizar esta palavra por sílabas, as partes da palavra. Ele visualiza a palavra como um todo, sendo reconhecidas em sua forma ortográfica, que nós chamamos de rota lexical. Eu já vou dar a explicação sobre a rota lexical. Então, o surdo olha a palavra, ele grava essa palavra no seu dicionário mental, a palavra como um todo, e para ele fazer a leitura desta palavra, ele precisa relacionar com algum sinal da sua primeira língua, da língua brasileira de sinais. Então, as palavras são fotografadas e memorizadas no dicionário mental, se a elas ocorrer alguma significação. Então, vamos pensar que o surdo olha uma palavra em que ele não relacione com nenhum sinal da língua de sinais. Então, esta palavra é desconhecida para ele, não tem sentido. Ele só vai significar a palavra a partir do momento em que ele conseguir fazer a relação com a sua primeira língua. Se não houver sentido, não houve leitura. Este é o motivo pelo qual nós percebemos que muitos surdos chegam, às vezes, até nos anos finais do ensino fundamental, apenas copiando palavras em português, sem parar. Mas se você pede para que ele leia as palavras, e como que eu vou saber se ele sabe ler? Quando ele olha a palavra, ele precisa fazer o sinal. Ele não consegue fazer essas associações. Por quê? Porque o seu processo de aprendizagem não foi respeitado. Então, ele precisa olhar esta palavra, relacionar com algum sinal, significar, para então ele memorizar no seu dicionário mental. Isso nós chamamos então de rota lexical, que é o percurso cognitivo utilizado para a leitura pelos surdos. A identificação da palavra ocorre sem a pronúncia da palavra. As crianças ouvintes, elas usam a rota fonológica. O som da palavra vai relacionar então com a palavra que irá ser escrita. No caso dos surdos, eles não vão passar pela rota fonológica. Então, ele vai identificar a palavra sem conhecer a sua pronúncia, ele faz o seu reconhecimento visual.
as palavras são lidas com base em sua rota ortográfica, grafia da palavra, ou seja, a palavra impressa é imediatamente relacionada a um conceito. Este conceito precisa ser consolidado na língua de sinais, sem que seja necessário recorrer à sua estrutura sonora. Vejam que interessante. Então, o surdo não precisa ouvir a palavra para conseguir compreender a palavra e escrevê-la. O escritor surdo não parece estabelecer a relação entre o que se fala e o que se escreve, mas ele consegue, através da mediação da língua de sinais, e por isso a importância da fluência, né, em Libras, superar uma perspectiva inicial mais global, na qual a escrita é vista como uma representação dos objetos, e chegar a uma compreensão de escrita como representação da linguagem. Então, este processo que os surdos vivenciam é totalmente diferente do processo de aprendizagem de uma criança ouvinte. Isso é muito importante. Nós, professores, educadores, precisamos compreender como o surdo faz a leitura do mundo, depois da palavra, e a importância da língua de sinais nesse processo. E aí nós chegamos, então, na perspectiva do ensino, né? E aqui eu trago mais um mito e um fato para você. Ensinar português para surdos é a mesma coisa que para ouvintes. O surdo tem um intérprete educacional. Então, eu vou pensar a minha aula de língua portuguesa, ou eu vou pensar a minha aula, seja de história, de geografia, de matemática, e o surdo vai ter acesso a esta aula pelo intérprete educacional. Não é assim que funciona, principalmente no ensino de língua portuguesa. Porque o ensino também terá que ser diferenciado. O ensino de língua portuguesa exige uma metodologia diferenciada. Por quê? Porque o surdo aprende de outra forma. Então, se o surdo aprende português a partir de uma perspectiva diferente do ouvinte, logo, o ensino de português para surdos exige uma metodologia específica, que nós chamamos de ensino de língua portuguesa como segunda língua. Então, vamos entender isso melhor. Muitos professores se empenham no ensino de língua portuguesa para surdos, mas utilizam a mesma metodologia empreendida com alunos ouvintes. E aí está o equívoco. O aprendizado de língua portuguesa constitui realidades diferentes, nós já vimos isto, para alunos surdos e ouvintes. E aqui eu trago uma citação de Fernandes, que coloca que as maiores dificuldades de incursão no mundo da leitura e da escrita pelos surdos têm origem metodológica. Os processos de ensino precisam ser revistos, posto que as práticas escolares, voltadas a crianças que ouvem e falam, priorizam a relação entre oralidade e escrita nesse processo. Os surdos acabam sendo marginalizados pelas particularidades evidenciadas na escrita e pela impossibilidade de atribuírem sentidos aos textos que leem na lógica solicitada pela escola. Se nós pensarmos que nós podemos ensinar da mesma forma, nós estaremos causando um processo de exclusão para os estudantes surdos. Eles estarão marginalizados, porque eles têm particularidades linguísticas para aprender uma língua escrita, para aprender a ler e escrever em português. E aqui nós vamos comentar, então, uma questão muito complexa dentro da organização do espaço escolar, que é como, então, possibilitar esse momento de ensino de língua portuguesa com metodologias diferenciadas, com professores capacitados para o ensino para surdos. Então, alguns estudos, já pensando numa abordagem bilíngue, estão colocando este momento de ensino de língua portuguesa de forma separada dos estudantes ouvintes. Então, os surdos na aula de português vão para um outro espaço com um professor capacitado
para que este professor tenha a condição de usar a metodologia adequada, compreendendo o processo de ensino do aluno surdo. Ou seja, nós já temos indícios de que a aprendizagem de português junto com os ouvintes não tem chegado a bons resultados, porque não tem como o professor aplicar duas metodologias de ensino tão diferentes. E também porque os processos de aprendizagem são em outros tempos e exigem outros percursos que precisam ser oferecidos para os estudantes surdos. Então, este é um desafio, pensarmos a organização do ensino de língua portuguesa para surdos nas escolas comuns. Então, eu trago para vocês algumas dicas metodológicas, aqui principalmente para quem vai trabalhar com ensino de língua portuguesa, os pedagogos, os professores de letras, no campo aí de ensino. Porém, as dicas, elas também valem para outros docentes de outras áreas, professores de história, de geografia, de matemática, de química, de física, porque todos os professores precisam compreender estas questões metodológicas, que também podem ser aplicadas em suas aulas. Sabendo a forma de aprendizagem e a forma de ensino, nós podemos aplicar isso em qualquer área do conhecimento. Então, sempre partir do texto e não dos vocábulos. Então, não dá para a gente pegar uma frase, por exemplo, e querer que o surdo compreenda palavra por palavra, sílaba por sílaba. Isso não vai funcionar. Então, nós temos que partir do texto e de textos em contextos, que tenham relações significativas com os nossos estudantes. Nós temos que promover situações de uso da escrita. O surdo precisa entender de que forma ele vai usar essa escrita, como ela se aplica, qual é o seu funcionamento. E aqui a gente já está falando no campo do letramento. Então, não é a decodificação, é o uso da escrita. Possibilitar o contato com diferentes tipos e gêneros textuais, isso é fundamental. Então, nós precisamos trabalhar com textos jornalísticos, com textos que se voltam para a questão das histórias, dos contos, das fábulas, receitas, enfim, diferentes possibilidades, diferentes gêneros textuais. Muitas vezes o professor precisará assumir o papel de escriba. No processo inicial de escrita, os surdos podem ter dificuldade de associar o sinal com a palavra. Então, o professor faz este papel, ele mostra, olha, é assim que se escreve. E aí, no processo contínuo, o surdo vai se apropriando dessa escrita até que ele consiga realizar sozinho. E proporcionar a exploração dos aspectos visuais da escrita. Tem muitos estudos sobre isso, a importância do surdo compreender que a escrita, sendo visual, ela tem elementos importantes que podem ser explorados. Tem alguns autores que estão trazendo metodologias aplicadas a partir de desenhos. Nós também não podemos esquecer que a Libras tem uma forma escrita. Olha que interessante se nós trouxermos a escrita de sinais para a sala de aula, para que o surdo visualize o sinal na sua forma escrita, na escrita de sinais, e depois, então, ele vá proceder para a aprendizagem deste sinal na forma escrita da língua portuguesa. Ainda a escrita de sinais não está colocada na legislação como obrigatória nas escolas, mas muitos estudos têm indicado, as escolas que têm utilizado, escolas bilíngues, escolas de surdos, que têm utilizado a escrita de sinais, têm evidenciado que, a partir da escrita de sinais, o surdo acessa a língua portuguesa mais facilmente, porque aí ele sai da língua de sinais, ele aprende a escrever na escrita de sinais, e aí a sua progressão para a escrita da língua portuguesa se coloca de forma mais acessível. Então, é muito interessante pensar em todos os aspectos visuais, tanto da escrita de sinais, quanto da escrita da língua portuguesa. Os parâmetros fonológicos da Libras, vamos lembrar os parâmetros? Configuração de mãos, localização, movimento, orientação das palmas das mãos, expressões faciais corporais,
Então, os parâmetros fonológicos da Libras também podem ser utilizados no processo de aprendizagem da língua portuguesa. O alfabeto manual, que são as letras do nosso alfabeto em português, é um recurso rico, importante, que pode ser utilizado. A soletração ali das palavras, usando o alfabeto manual, para depois chegar ao sinal e à produção da palavra escrita. Honora nos coloca que cabe ao professor da sala de aula expor o texto na língua materna. Então, vejam, é importante que a gente sinalize um texto primeiro, na língua de sinais, e depois nós vamos passar para a escrita na língua portuguesa, porque assim o surdo consegue fazer as associações entre as duas línguas, e ele está partindo sempre da língua de sinais. É importante no momento de ensino da língua portuguesa que o surdo perceba as diferenças, as semelhanças. Então, aqui em Libras é assim, em português é assim, e ele vai associando as duas línguas. Além disso, o professor deve estabelecer situações sobre a construção do texto. Vamos pensar nos artigos, nas preposições, nas conjunções que se dão de formas diferentes na língua portuguesa e na língua de sinais. Então, o professor chama a atenção do aluno. Olha, em Libras não há necessidade de marcação do artigo, do a, do o, mas no português há a necessidade. É assim que a gente constrói em português. Então, o aluno vai compreendendo como se colocam os elementos textuais, em que locais aparecem, de que forma, com que repetição. Então, são dicas importantes para a nossa reflexão. E aí eu trago para vocês algumas possibilidades metodológicas que vão ajudar os nossos estudantes surdos e também os estudantes ouvintes. Então, nós podemos trabalhar a partir de desenhos. O surdo desenha primeiro e depois ele vai fazer a escrita deste desenho. Lembrando, a partir de Vygotsky, que o desenho é fundamental para chegarmos à escrita. Isso para qualquer criança. Então, este pensador, este autor já nos colocava isso. As crianças precisam desenhar, por isso a importância da educação infantil, do que é lúdico, porque é a partir do desenho que ela vai ter a condição, até motora cognitiva, de chegar na escrita. Nós podemos trabalhar com a literatura em Libras. Já tem muita produção de literatura em língua de sinais. Então, o surdo vê primeiro uma literatura na língua dele, ele pode contar aquela história, recontar aquela história, e depois ele vai para a escrita da história. Nós podemos trabalhar também com os relatos de histórias. Então, você pode dar uma imagem para o surdo, ele vai relatar uma história, criar uma história a partir dessa imagem, e depois ele vai escrevê-la. O teatro também é uma possibilidade. Vamos teatralizar primeiro e depois nós vamos partir para a escrita. Brincadeiras, a partir das brincadeiras, é sempre algo que motiva. É importante nós lembrarmos que o brincar é o verbo da infância, é o verbo da criança. A partir das brincadeiras, nós podemos também motivar a intenção da escrita. Trabalharmos com histórias em quadrinhos, sempre imagens, sempre elementos visuais. Não podemos nos esquecer que o letramento do surdo é visual. Podemos trabalhar com bilhetes, com receitas, com piadas. As crianças trocarem cartas, bilhetes entre si. Então, são várias possibilidades metodológicas que vão trazendo o encantamento pela escrita, o desejo pela escrita. Aqui eu trago o último mito e o último fato. O surdo sempre terá dificuldades e não dominará plenamente a língua portuguesa. Isso é um mito. Não é porque é segunda língua que ele não terá o domínio pleno desta língua. Porque nós também podemos aprender uma segunda língua e dominar esta língua. Então, é mito pensar que o surdo vai ter uma dificuldade para sempre com a língua portuguesa. Na verdade, a aprendizagem da língua portuguesa ocorre por momentos de interlíngua. Eu já vou explicar o que é interlíngua. E isso não acontece somente com
as crianças surdas, com os adolescentes surdos, com qualquer pessoa que vai aprender uma segunda língua, ela vai passar por momentos de interlíngua. Então, devemos compreender que o surdo tem condição de dominar plenamente a língua portuguesa. Eu, particularmente, conheço surdos que escrevem muito bem em português, que não há diferença nenhuma da escrita dele de uma pessoa ouvinte. Às vezes escreve até melhor que o ouvinte, porque a gente vê quantos erros, né, de português, estudantes que chegam no ensino médio com erros gramaticais, enfim. Então, esta é uma questão importante, motivação, acreditar na potencialidade do surdo com a escrita, que ele tenha condição de chegar ao domínio pleno da língua portuguesa. Então, eu comentei que a aprendizagem do português, ela vai passar por momentos de interlíngua. O que é interlíngua? A interlíngua é o processo peculiar a aprendizes de segunda língua, qualquer um, que se caracteriza pela mistura de estruturas e funções entre a língua base, que é a Libras no caso dos surdos, e a língua-alvo, que é o português no caso dos surdos, tá? Então, o que é esse processo? Quando a gente começa a aprender uma segunda língua, num processo inicial de aprendizagem, nós vamos misturar a nossa primeira língua com essa segunda língua. Então, a gente vai, na escrita, misturar as estruturas gramaticais das línguas. E devagar, nós vamos vivenciando esse processo até compreendermos plenamente a estrutura gramatical da língua-alvo. Então, quando os surdos começam a escrever, eles vão trazer elementos da língua de sinais para a escrita. E devagar é que eles vão se distanciando disso e chegando na estrutura gramatical da língua portuguesa. Então, o surdo, como qualquer sujeito bilíngue, busca na língua que mais domina os elementos para significar a outra língua. Então, o surdo, como qualquer sujeito bilíngue, busca na língua que mais domina os elementos para significar a outra língua. Ou seja, ele vai sempre buscar na língua de sinais a base, os elementos para que ele conheça, signifique a língua portuguesa. O que produz uma inevitável e interessante aproximação entre as duas línguas. Então, as situações de interlíngua, elas são favoráveis, elas são processos naturais de aprendizagem de uma segunda língua, e os surdos vão passar por isso. Inicialmente, então, a criança surda registra em português os elementos da língua de sinais. Posteriormente, ela compreende a estrutura gramatical da língua portuguesa. E aqui eu trago uma observação importante de Peixoto, que diz o seguinte: abandonar uma concepção de escrita que registra exclusivamente os elementos da língua de sinais, não quer dizer, entretanto, que essa língua deixará de nortear as produções escritas. A língua de sinais continuará sendo apoio, lugar de reflexão e de atribuição de sentido ao texto que será escrito. Então, mesmo que no processo de interlíngua o aprendiz surdo chegue na estrutura gramatical da língua portuguesa, isso não quer dizer que a língua de sinais deixou de ser um apoio, um lugar de reflexão e de atribuição de sentido ao próprio texto em português. Então, é muito importante a estrutura linguística forte, consolidada em língua de sinais, para que o surdo alcance a aprendizagem da língua portuguesa. E aí eu concluo trazendo aqui para vocês uma citação de Formaggio e Lacerda, que diz que aceitar a diferença entre as duas línguas, aqui elas estão falando de Libras, língua portuguesa, explorar esta diferença e valorizá-la possibilita as condições de produção e significação, representação e aprendizado da linguagem escrita. Quanto mais domínio da Libras o aluno surdo tiver, mais instrumentos internos ele terá para conhecer o funcionamento. Espero que vocês tenham gostado, espero que esta aula tenha trazido reflexões importantes sobre a condição bilíngue do sujeito surdo. Nós precisamos, como professores, entendermos o direito linguístico da criança surda na escola, o direito de usar a sua língua de sinais,
o direito de aprender a partir da sua língua de sinais, o direito de constituir relações, interações a partir da sua língua. E é só com essa compreensão que nós teremos um processo de língua portuguesa significativo, que traga sentido, que traga prazer para as nossas crianças surdas. Um abraço e até um próximo momento que seja possível estarmos juntos.